Moradores de novo condomínio no Recreio das Acácias denunciam contaminação na água. A análise feita por uma empresa contratada pelo residencial apontou a presença de coliformes fecais. Além disso, há falhas constantes no abastecimento. Desde outubro do ano passado, quando o condomínio no Recreio das Acácias foi entregue, as famílias não têm paz com a água. Olha a cor disso. Tomar banho? Lavar louça? Como que eu lavo louça com uma cor de água assim? Pelo amor de Deus, gente, não tem condições. Cansado de cobrar o município, o residencial contratou uma empresa particular para analisar a água escura e o laudo apontou a presença de coliformes fecais, agentes patogênicos encontrados nas fezes do homem e de animais. Nós podemos estar bebendo, consumindo uma água inadequada, contaminada, isso vai trazer prejuízo à saúde do condomínio. Nós já acionamos o jurídico do condomínio para que nós possamos aí ingressar com uma ação. De primeiro, nós temos que saber quem que é o responsável. Para isso, nós já acionamos um engenheiro que vai laudar toda essa questão do condomínio, questão da entrada de água, para aí sim nós irmos para cima, ou seja, da construtora, ou seja, do SAERP. O problema se agrava dentro dos apartamentos com o consumo de água pelos moradores. Há relatos de que eles estão tendo dores abdominais. E é o caso da Margarete, que começou a passar mal e suspeita que o motivo é por conta da água. Porque eu nunca senti essas dores abdominais, E faz uns 4, 5 dias que eu estou sentindo essa dor e eu não tenho comido nada diferente. Então, daí a minha suspeita que é da água. É uma falta de respeito, Estão lidando com seres humanos, com vidas, E isso é muito preocupante. Imagina, você beber uma água com coliformes fecais, é inadmissível, é um absurdo. Enquanto a situação não é resolvida, as famílias estão recebendo 1 galão de água por dia para consumo. Mas isso não tranquiliza, principalmente quem tem crianças em casa. Eu não dou uma água dessa para minha filha de 3 anos, porque com certeza ela vai parar no hospital. Então a gente, quando mudou, comprou água e agora que eles estão dando os galões de água. Mas é bem complicado, que não tinha que estar passando por essa questão dessa água. Que não fique esse jogo de empurra, Que eles têm que ver que no meio tem os condôminos, tem crianças, tem pets, tem gente idosa, que é o mínimo que nós podemos ter, É uma água limpa, que é um direito nosso, Afinal de contas, não é de graça, é pago. Isso aqui tudo está sendo pago. Sim, com certeza, Margarete. É um caso de saúde pública que necessita de solução com urgência. Além disso, os moradores enfrentam falta d'água. A gente fica sem água, sem avisar. Eu chego tarde da noite, quando eu vou ver não tem água nem para a gente tomar banho, nem para fazer comida, é bem complicado. Este engenheiro civil ressalta a importância da expansão de novos residenciais, mas ele destaca que é preciso haver estudo e estrutura adequada para não causar transtornos depois. Quando você vai fazer as aprovações legais de um condomínio, uma casa ou mesmo um condomínio, principalmente o condomínio do porte lá das Acácias, você precisa entrar com o projeto no SAERP para que o SAERP verifique as condições de consumo, as condições de descarga sanitária para fazer a aprovação. Quando o SAERP dá o projeto por aprovado, quer dizer que você já pode construir e isso dá ao poder público a responsabilidade de fornecer água para o condomínio, no caso, e fazer o recolhimento do esgoto sanitário. Então, isso daí é responsabilidade do poder público. Se está faltando água com frequência ou se a água não está vindo com qualidade adequada, o condomínio tem que acionar primeiramente o SAERP e, não havendo respostas do SAERP, acionar os órgãos de defesa do consumidor, principalmente o Ministério Público, se não houver resposta do órgão público. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. A SAERP disse que realizou manutenção na rede e que o abastecimento está normalizado, não havendo indícios de anormalidades. Afirmou também que todas as providências competentes à secretaria foram tomadas, cabendo aos moradores acionarem a construtora ou a administradora do condomínio.
A construtora informou que entregou os reservatórios de água em perfeitas condições de uso ao município. A empresa informa que está abastecendo os moradores com água potável, enquanto equipes atuam para identificar a causa do problema. Para falar mais sobre esse assunto, conosco aqui no nosso núcleo de jornalismo está o João Pedro Silvestrini, advogado. Doutor João Pedro, como nós vimos aí na reportagem, a situação dos moradores desse condomínio é preocupante. Esse problema precisa ser solucionado o quanto antes pela Secretaria de Água e Esgoto de Ribeirão Preto, né? Ótima tarde ao senhor. Boa tarde, uma ótima quinta-feira a todos os telespectadores. Sim, com certeza, esse é um problema que deve ser solucionado com urgência pela Saerp, porque o direito ao saneamento básico ele é um direito fundamental ali garantido pela Constituição Federal. Dessa forma, se é um serviço que está à disposição da população, que paga uma taxa para ter uma água e esgoto de qualidade, é obrigação do município pela Saerp garantir um mínimo ali de qualidade nesse tratamento de água e esgoto. Na análise do senhor, doutor, Ribeirão está preparada para receber tantos novos bairros como nós estamos vendo aí? Pessoalmente, eu acredito que não, mas o crescimento urbano, o desenvolvimento urbano, ele é inevitável, ainda mais em uma cidade como Ribeirão Preto, que é conhecida por ser a capital do agronegócio, é um importante polo tecnológico industrial, temos vários serviços que são prestados aqui na cidade. Então, é importante que o município, enfim, ele como vai estar arrecadando novos tributos com esses novos bairros que estão sendo criados, que ele utilize esse dinheiro para garantir um mínimo ali de infraestrutura e um serviço público de qualidade. João Pedro, quais os requisitos mínimos que precisam ser atendidos quando um bairro novo é entregue? Quando um bairro novo ele é entregue, tem que atender alguns requisitos mínimos de infraestrutura, como, por exemplo, ruas asfaltadas, calçadas e vias públicas para pedestres, iluminação pública, além de alguns serviços públicos essenciais, como, por exemplo, o tratamento de água e esgoto, recolha de lixo, saúde pública e também mobilidade urbana, com a utilização de transporte coletivo. É obrigação do poder público também, doutor, fiscalizar, certificar que esses novos bairros tenham condições básicas de moradia? Sim, essa é uma determinação da própria Constituição Federal, que informa, a obrigação, ela traz a obrigação do município, do poder público, garantir ali um mínimo habitacional para essas pessoas. Qual que é o papel, doutor, dos vereadores, do Legislativo em toda essa questão que nós estamos abordando aqui hoje? O Poder Legislativo ele vai atuar também, não só na produção de leis, na criação de novas leis, mas fiscalizando o Executivo. Por isso é importante que o nosso telespectador ele reúna provas documentais, leve para o seu vereador, tragam essas novas provas que demonstram ali que no seu bairro, na sua região, tem algum problema, como por exemplo na distribuição de água e esgoto, ou uma rua esburacada, ou até mesmo uma UBS que não tem condição de atender a população. Leve essa documentação para o seu vereador para que ele pressione o Executivo Municipal a resolver o problema com urgência. Como equacionar o desenvolvimento urbano e, ao mesmo tempo, a infraestrutura adequada? Acredito que nós temos aqui alguns pilares que devem ser observados para a gente equacionar o desenvolvimento urbano com esse crescimento desenfreado da cidade, como, por exemplo, mobilidade urbana, saúde pública, infraestrutura, segurança e também educação. Tá? Então, se a gente consegue equacionar tudo isso, criação de um novo bairro, de expansão da cidade, nós teremos ali uma condição legal para as pessoas. Bem, o senhor já disse, Ribeirão vem crescendo a cada dia, sempre que a gente olha tem um novo bairro sendo entregue aqui em Ribeirão Preto. E para tornar essa Ribeirão cada vez mais atraente, o poder público precisa ficar de olho nessas questões de infraestrutura. Com certeza, porque vamos imaginar a seguinte situação, um turista que está chegando a primeira vez na cidade, se ele se depara com uma cidade esburacada, com um trânsito desordenado, sem mobilidade nenhuma, ele vai assustar e não volta. Então, a gente pode estar perdendo aqui possíveis investidores, geração de novos empregos. Por isso, a importância da Prefeitura se atentar, tanto à questão de infraestrutura, como também de serviço público de qualidade, para que a nossa cidade seja cada vez mais atraente para as pessoas, para que nós consigamos aqui gerar novos empregos, enfim, e desenvolver cada vez mais. Doutor, na situação de um bairro entregue, que já está apresentando problemas, talvez seja essa situação desse condomínio aí, com coliformes fecais na água, enfim. E aí o pessoal também pode, o Ministério Público seja um caminho, caso a administração não esteja resolvendo a situação? Com certeza.
né? Além do legislativo, né, como eu disse anteriormente, o Ministério Público é sim uma saída para a população. Por quê? Porque o Ministério Público, através ali de uma ação civil pública, ele vai poder defender os direitos coletivos dessas pessoas, tá? E obrigar, dessa forma, o Executivo no Poder Judiciário a resolver o problema o mais rápido possível. Por isso, a minha sugestão é que essas pessoas vão ao Ministério Público, que está sempre de portas abertas à população, levem provas, documentos, fotos, imagens, enfim, para que seja possível medidas judiciais para resolver o problema dessas pessoas com urgência. João Pedro Silvestrini, advogado, agradeço muito a presença do senhor aqui, doutor. Um grande abraço e até a próxima. Muito obrigado, uma ótima semana.